Terça Nobre com Euri Benevento. É hora de conversar, descontrair e se informar. Programa Terça Nobre. Vou te deixar à vontade, larga tudo aí, me encontra mais tarde. O cheiro da sua pele inebria e invade. É chama que até sempre oxigênio se arde. Eu quero te falar tudo que eu mais quero. Quero a vida do seu lado começar do zero. Se eu pudesse fazer mais, eu faria mais. Pra te ver bem mais que feliz, eu te juro sincero. Ei, então fica comigo, baby. Sabe, eu posso te amar pra sempre. Sei cada resposta pra cada pergunta que você faria um dia sobre pertencer. Olha só o meu plano agora. Te levo pra ver o mundo lá fora. Férias de verão, embora, bora. Ou até o bom. Salve, salve, minha galera ligada aqui no nosso podcast Terça Nobre. Toda terça trocando ideia com você. Eu sou o Euri Benevento. É isso aí. Podcast Terça Nobre, 2 anos no ar, olha só que maravilha. Semana passada a gente teve um episódio especial aí de 2 anos, hein? E agradecendo a todo mundo que mandou mensagem. Recebemos aqui mensagem de áudio, recebemos mensagem escrita e depois do programa também, né, teve a galera que mandou mensagem parabenizando aí. Então, brigadão pra todo mundo que mandou mensagem, que separou um tempinho aí pra comemorar com a gente e ouvir, né, o episódio do Terça Nobre da semana passada, comemorando 2 anos, aí falamos sobre os números do podcast Terça Nobre, né, pra você que gosta do nosso podcast, então não pode perder o podcast da semana passada, falando um pouquinho sobre tudo o que rolou, né, nesses 2 anos de podcast que começou em março de 2020. Agradecendo a toda a galera que acompanha a gente aí pelo youtube.com/euribenevento e também pelas plataformas de áudio, né, Spotify, Google Podcast, Apple Podcast, pra você que tá inscrito lá no canal também, você que se inscreveu essa semana, a gente aumentou um pouquinho mais o número de inscritos, pra você que me segue nas redes sociais, @euribenevento. Se você tá ouvindo pela primeira vez hoje, então seja muito bem-vindo aqui ao podcast Terça Nobre e fica à vontade porque tem bastante coisa pra você acompanhar. Ó, o episódio da semana passada, né, foi o episódio de 2 anos no YouTube e tamo lá, ó, com os comentários do pessoal Guilherme Guedes, ele que mandou o áudio pra gente aqui, né, que mandou parabéns, aquela vozona grossa de locutor, mandou mensagem pra gente e comentou lá no YouTube, ó, muito bom, Euri, parabéns, sucesso. O comentário também do meu amigo Lucas Derrico, lá da DK Eletrônicos, ele mandou, valeu, meu irmão, sucesso sempre, a gente falou um pouquinho da DK no episódio passado. E a irmã Lucilene, que comentou no YouTube também, parabéns, maninho querido, sucesso, valeu, ela que já trabalhou comigo lá na Rádio Santana, bons tempos, né, já contei aqui um pouquinho das nossas histórias também na época de Rádio Santana, né, tem aí os episódios anteriores do Terça Nobre, contando como que foi a minha experiência na época dos bastidores da Rádio Santana, a primeira rádio que eu trabalhei, foi a rádio que eu aprendi a minha profissão, né, aprendi a apoiar a mesa, aprendi algumas técnicas de locução, lógico que ao longo dos anos a gente vai fazendo outros cursos também para tentar se aperfeiçoar, mas a primeira vez, né, que eu me apaixonei por essa profissão, né, a profissão de radialista, foi lá na Rádio Santana, quando eu tinha lá meus 13 para 14 anos, e lá tive a oportunidade de conhecer a irmã Lucilene também, que é muito gente boa, até hoje a gente mantém o contato, grande amiga, tá sempre acompanhando o nosso podcast Terça Nobre também, então muito obrigado, maninha, por acompanhar aqui o Terça Nobre. E na semana passada eu esqueci de mandar um abraço também pro Primo Gentili, meu Deus, como que eu pude esquecer do Primo Gentili, que toda semana acompanha também o podcast com a gente, e logo logo eu quero que ele participe também do episódio, porque ele sempre comenta, sempre troca ideia, então valeu, Primo Gentili, por acompanhar também o nosso podcast Terça Nobre nesses 2 anos. E girando o botão aleatório do nosso programa Terça Nobre, mandar um salve também pro Thiago Lima, Thiago José Lima do TikTok também, um forte abraço pra ele, parceiraço também, estudamos juntos lá na faculdade de Canção Nova, de jornalismo, eu não pude terminar a faculdade, tive alguns problemas, não deu pra terminar, e ele continua firme lá, esses dias fez um trabalho, colocou meu nome também pra lembrar. Pro Thiagão, obrigado, cara, saudade de você, e logo logo um dia a gente ainda trabalha junto aí nessas rádios pelo Brasil, pela internet, algum dia a gente ainda vai realizar o nosso projeto esportivo. Valeu, Thiagão, por toda semana acompanhar com a gente, um forte abraço pra você, grande amigo, e um abraço também pro Alexandre Coutinho, que mandou uma mensagem também pro tio Chicória, que na hora que o tio Chicória chegar, a gente vai conversar um pouquinho mais, beleza? E agora que a gente já girou o botão aleatório do Terça Nobre, vamos ao tema de hoje. Hoje a gente vai conversar, né, seguindo, né, essa linha de
de pensamento que a gente vem seguindo nos últimos episódios. Claro que no episódio de 2 anos a gente deu uma certa pausa, porque o episódio de 2 anos, assim, ele não teve um tema específico, né? Eu falei um pouquinho sobre os números do podcast, os episódios mais ouvidos pelas plataformas de áudio, os episódios mais assistidos no YouTube, alguns números e algumas lembranças também de bastidores, de como surgiu o Terça Nobre, um quadro, um momento, aquele abraço gigantesco mesmo. Então a galera relembrou várias coisas. E agora acabei de lembrar também, mandar um abraço, um beijo pros meus sobrinhos, né, o Miguel e o Vitor Hugo, que acompanham também o Terça Nobre. E naquele pacotão de abraço que eu mandei pra todo mundo também ficou faltando de mandar um abraço pra eles. Então tá aí o abraço do tio Ouri pra vocês no episódio da semana passada. Então, assim, a gente não teve um tema específico, né? Mas aí, lembrando aí os temas anteriores, né, pra galera que de repente não assistiu ainda os temas anteriores do podcast, eu vou relembrar mais ou menos aqui, ó, os temas. A gente colocou assim, ó, o vício em se preocupar com o futuro, depois ir por falar em saudade, e depois falamos sobre um dia de cada vez, depois falamos você também se cobra tanto. Então, assim, seguindo essa linha de pensamento interno, de coisas que a gente se cobra, de coisas que a gente deixa passar, do dia a dia que a gente não percebe, né? E engraçado que esses dias eu estava conversando com alguns amigos e a gente falou desse assunto sem saber, né? Sem eles saberem que eu tinha colocado esse tema no podcast e já estava no ar. Alguns amigos que não tinham assistido no podcast, aí eu falei assim, olha, dá uma olhada no tema que eu falei essa semana. E engraçado que foi super coincidência, porque eu já tinha gravado, o podcast já estava no ar no YouTube e a pessoa veio falar comigo exatamente sobre esse assunto, de repente viver um dia de cada vez, de fazer só aquilo que está ao nosso alcance também. Porque, como tem aquele ditado assim, às vezes você quer abraçar o mundo. Ou então, recentemente, né, a gente teve no Big Brother o caso do Thiago Abravanel, que foi falado assim, quem é amigo de todo mundo não é amigo de ninguém. E aí ele foi criticado pelo fato dele não querer discutir com todo mundo, ou dele não tomar partido de alguma pessoa e tentar ser amigo de todo mundo. Aí vem aquela frase, né? Mas nem Jesus agradou todo mundo, quem é você pra querer agradar? Mas, gente, é assim, a gente também precisa entender que cada pessoa tem o seu jeito de olhar a vida, o seu jeito de entender como as coisas funcionam. E a gente precisa saber respeitar isso. Então, o Thiago, ele foi muito massacrado, né, nesse Big Brother por isso, pelas atitudes dele, de repente ele queria pregar, mas na verdade, assim, é o jeito dele. Ele é um cara que, tipo, ele quer tentar olhar o lado bom das coisas. E isso acontece na vida real, é que a gente no dia a dia às vezes a gente não percebe, mas, por exemplo, às vezes tem uma pessoa que ninguém gosta daquela pessoa e inexplicavelmente você vai conversar com aquela pessoa e você se dá bem com aquela pessoa. Aí vem um monte de gente falar mal da pessoa pra você, só que a pessoa nunca fez nada pra você. Beleza, de repente, não fez agora, mas vai fazer depois. Mas aí já é outra história. Até aquele momento a pessoa não fez nada pra você. Beleza, ela fez pra outras pessoas, o que ela fez de errado, ela precisa pagar. Eu não tô falando que diminui ou tira aquilo que a pessoa fez. Só que às vezes pra você não tá sendo. Então é difícil você enxergar isso na pessoa. Então se a pessoa não fez nada pra você, e aí você vai ficar com raiva da pessoa por tabela, que nem na época da escola que tinha assim, às vezes você tava lá, brigava com algum amigo, aí um outro amigo tinha que parar de falar também com aquela pessoa que você brigou só porque é seu amigo, tipo, em solidariedade. Eu compreendo, isso acontece às vezes em solidariedade a uma pessoa, a gente vira cara pra outra pessoa, mas na vida adulta nem sempre é simples assim, só aquela pessoa não fala mais comigo, vamos virar a cara. Não é, às vezes a gente tem que conviver com a pessoa no trabalho, às vezes a gente tem que conviver com a pessoa no dia a dia de outras maneiras. Então, a visão que eu tenho sobre uma pessoa é diferente da que você tem. E é complicado. Então, assim, às vezes a gente tenta mesmo ser amigo de todo mundo e não quer guerra. Como diz a canção do Charlie Brown Jr., né? O homem, quando tá em paz, não quer guerra com ninguém. E é isso, às vezes a gente tá tão tranquilo que a gente não quer guerra mesmo. E mesmo que às vezes vem aquela pessoa e fala, mas ele é isso, ele é aquilo. Fala, mas pra mim ele nunca fez nada. Então, é difícil você tomar partido, às vezes, quando você não foi atingido. Claro que depende muito da situação. Não tô falando aqui que essas coisas não existem. Existem sim. Mas se a gente parar pra pensar, às vezes a gente é assim na vida. A gente tem um amigo que de repente ninguém gosta muito daquele amigo, exclui ele. Até por isso, às vezes a gente vai lá e acolhe aquele amigo. Pô, todo mundo tá batendo, por que eu vou bater também? Deixa eu tentar entender o porquê que ele tá apanhando tanto. Então, muitas vezes eu também fiz essa passada de pano. Talvez se eu fosse pro Big Brother um dia, talvez eu tivesse umas atitudes parecidas com a dele, de não querer entrar em conflito. Porque, que nem eu falo aqui no programa, eu já falei várias vezes.
eu já tive tantos conflitos na minha vida, tantas discussões, né? E eu sempre fui assim, grita e barraco e não sei o quê. E aí, conforme o tempo vai passando, a gente vai ficando perdendo a força em algum sentido. E aí, é que nem eu falo, quando começa a acontecer coisas que me incomodam muito, eu falo assim, eu não tenho estômago pra isso. Porque realmente, quando começa a ter a discussão, começa a doer meu estômago. Queimar meu estômago, uma espécie de gastrite nervosa e assim vai. Então, é complicado. Às vezes a gente prefere não brigar. Como diz o velho Jaiminho Carteiro do Chaves, eu prefiro evitar a fadiga. Então, às vezes é isso. Tem uma situação que a gente tá vendo que é um negócio que vai irritar, que vai estragar o dia da gente. E aí você olha e fala, pô, não, hoje eu não vou fazer isso. E aí você começa a deixar de entrar em conflito. E às vezes é melhor você fazer isso, porque assim, você não vai falar exatamente aquilo que você pensa, você não vai se indispor com outra pessoa, você não vai magoar porque aquela palavra solta não volta mais, né? Soltou, já era. Então, até um certo ponto eu compreendo a atitude do Thiago. De repente, às vezes ele até tinha alguns pensamentos, mas aí ele olhar e falar, pra que eu vou ficar batendo boca aqui? Porque é um negócio que passa rápido. Acaba o programa e o cara fica. No caso, ele ainda que é uma pessoa pública. Então, assim, até que ponto vale a pena ele se indispor com um monte de gente que ele nem conhecia? Então, e realmente, às vezes é isso. Às vezes a gente não conhece a pessoa a fundo. Às vezes você trabalha 10 anos com uma mesma pessoa e você não sabe nada sobre a vida daquela pessoa. Você não sabe metade. Você só sabe aquilo que ela quis que você soubesse. Então, as pessoas, elas são muito mais profundas. As histórias das pessoas são muito maiores. Então, sempre a gente fala assim, só eu sei o que eu tô passando, não sei o quê. Então, assim, é muito importante a gente saber respeitar a dor, respeitar o silêncio, respeitar a vontade, respeitar a opinião de outras pessoas. Isso é muito importante. Eu estiquei muito o assunto e não entrei no tema, né? Então, vamos ao tema, né? O tema de hoje é, você tem maturidade? Sabe quando a gente vê na internet aquele negócio assim, eu não tenho maturidade pra isso, eu não tenho roupa pra isso? E aí, então, a pergunta é, você tem maturidade? Porque em alguns programas anteriores, eu citei essa questão da responsabilidade, né? Da responsabilidade, da forçação de que você precisa amadurecer cedo quando você começa a trabalhar cedo. Então tem aquele dilema, né, na cabeça, porque, que nem eu contei uma vez, né, várias vezes eu tava indo trabalhar ali com a minha bicicletinha e na minha mochilinha cheia de CD, indo pra rádio, porque na época da rádio eu tinha que levar CD, né, porque naquela época não tinha computador, então não tinha como deixar as músicas lá, então cada programa tocava uma música diferente, então cada pessoa tinha que levar o seu pacotinho de CD lá. E aí eu ia pra rádio com a minha mochilinha e ia cheio de CDs e ouvindo uma música no foninho. E enquanto eu passava, a molecada tava lá na praça curtindo, dando risada. E aí você olha assim, parece que nossa, caramba, que legalzão. Parece que é uma super vida legal e a minha vida era chata porque eu tinha que trabalhar. E de repente quem tava olhando pra mim podia pensar, lá, caramba, o cara tá trabalhando já, ó, que legal, ele já arrumou serviço e eu ainda não. Então é sempre aquela velha história, né? A grama do vizinho é sempre mais verde, então a gente sempre vai olhar a vida do outro com melhores olhos do que a nossa própria vida, né? A gente sempre quer aquilo que a gente não tem e aquilo que a gente tem a gente não sabe dar valor. Então esse é um eterno dilema que a gente tem que tentar aprender, né? Aprender a saber dar valor, aquele momento que a gente vive, aquele pequeno momento, pô, esse momento é legal. Mas o que vai acontecer amanhã? Não sei o que vai acontecer amanhã. Hoje eu tô vivendo esse momento aqui. Então, o que eu tenho hoje? Eu tenho isso aqui. Eu queria ter isso, aquilo. Eu queria ter carro. Não tem carro, mas beleza. Então eu vou de metrô. Eu vou de Uber. Então, tentar se contentar com aquilo que a gente tem, sempre almejando o melhor, óbvio, né? Mas, tipo assim, não ficar olhando pro das outras pessoas como se fosse melhor do que o nosso. E às vezes eles estão olhando pra nós e querendo aquilo que a gente tem. Então, fica sempre esse eterno ponto de interrogação, né? Pô, será que tá bom mesmo? Será que não tá? E aí tinha esse pensamento, né? Poxa, eu queria estar curtindo a vida enquanto eu tenho que trabalhar. E aí eu fui reparando, assim, em alguns momentos da minha vida, na época eu me via muito obrigado a ser uma pessoa madura. Eu lembro que quando eu trabalhava na editora, né? Então, vivia muito assim, igual aquela cena dos Simpsons, né? O diabinho e o anjinho falando na sua cabeça. Então, tinha sempre um ponto, né, de equilíbrio pra tentar encontrar, porque assim, ao mesmo tempo que eu era maior de idade, tava trabalhando numa empresa legal, eu tinha uma responsabilidade grande de atender o cliente e tal, mas ao mesmo tempo eu era uma pessoa que tava saindo da vida de adolescente pra vida de adulto. Então, em alguns momentos eu recebi algumas cobranças, assim, você precisa fazer isso, fazer aquilo, e aí eu ficava o tempo todo me cobrando, achando que eu tinha que ser daquele jeito, não, eu preciso ser. Só que aí, uma hora ou outra, principalmente quando a gente é mais novo,
a loucura na nossa cabeça, uma hora ela pula, assim, por mais que a gente não queira, uma hora a gente dá uma zoada. Então, assim, não tem como o espírito de quinta série tá preso na gente, a gente tem uma eterna criança presa na gente, então, de repente, tem uma oportunidadezinha de uma zoeira, uma brincadeira de duplo sentido, um trocadilho, e aí não dá pra resistir. Isso acontece com todo mundo, no trabalho e tal. E às vezes, assim, ao mesmo tempo, na época eu não reparava nisso, sabe? Eu não reparava que eu tinha momentos de doideira. E aí depois eu já voltava, assim, na minha cabeça, a minha visão que eu tinha, né, a visão que eu tinha sobre mim, eu olhava, nossa, eu sou super responsável. Eu faço tudo certinho, tá tudo certo. Eu não conseguia olhar pra mim como uma pessoa nova. Tipo assim, com 21 anos, 19 anos, a gente não sabe nada da vida. Eu tô com 33 agora e mesmo assim ainda acho que tem muita coisa que eu não faço a mínima ideia. Só que quando eu tinha 21, 22, 19, eu achava que eu sabia muita coisa, eu achava que eu era muito espertão. Eu achava, não, beleza, tá resolvido, já sou adulto, eu me viro sozinho, eu não preciso de ninguém pra nada. E é isso, quando a gente tem a nossa independência, a gente cresce, a gente tem essa sensação, não, eu não preciso de ninguém, né? Tipo, a gente tem essa sensação de que pode resolver tudo. E às vezes era só pedir ajuda, era só perguntar, só que o orgulho não deixa, né? Até me lembrou um meme agora do Harry Potter, né? Que eles estão conversando assim e descobre o negócio lá, logo no primeiro ano, né? Aí fala assim, a gente vai falar pros professores, né, Harry? Aí foca na cara dele, a gente vai falar, né? E não fala, né? O Harry se ferrou anos e anos e nunca falou nada pra ninguém, sempre tentou ele mesmo resolver. E na vida a gente faz isso, né? Porque a gente se olha autossuficiente e entende que pode resolver e acha que não precisa pedir ajuda pra ninguém. E tem certos momentos da vida que a gente precisa pedir ajuda. Não é feio pedir ajuda, acontece, às vezes a gente não consegue dar conta de alguma coisa, até no trabalho mesmo, a gente não dá conta de um determinado trabalho, mas a gente se mata, fica até mais que o horário, só pra poder dar conta meio que de um prazo que foi combinado. Aí você dá conta daquele trabalho, forçadamente, aí entrega, beleza, pro chefe, pra empresa, é uma coisa, é mais um trabalho. Pra você se matou, você perdeu horas, você ficou cansado, você ficou ali se matando, você se desgastou mentalmente, pra que depois no outro dia acontece várias outras coisas. Só que se você tivesse falado, olha, isso aqui eu não vou conseguir fazer sozinho, dá pra pedir pra outra pessoa também me ajudar? Ou então posso fazer um pouquinho hoje, um pouco amanhã, porque eu não vou conseguir. Então, tipo assim, não é feio também, às vezes a gente admitir que não dá conta sozinho, só que muitas vezes a gente quer abraçar. Que nem eu já falei aqui no programa, em programas anteriores, né, que CNPJ nenhum vale a nossa saúde, né? Então, às vezes a gente se mata por causa de uma empresa e na primeira oportunidade que eles vão mandar uma galera embora, te manda também e você é só um número. Na maioria das vezes a gente é só um número. Claro, tem suas exceções, empresas que têm aquele carinho maior e tal, mas, na maioria das vezes a gente é só um número. Então, assim, o que dá pra gente fazer? A gente faz o que não dá, a gente admite que não dá. Muitas vezes a gente não admite. Então, essa questão, assim, da maturidade, eu acho que ela passa por isso também. Então, hoje, quando eu olho pra trás, né, eu fiz 33 recentemente, aí eu olho, caramba, nossa, com 20 anos eu me achava muito adultão, muito responsável, e hoje eu olho e falo, nossa, cara, cada atitude besta que eu tive, e aí eu começo a perceber que muitas vezes eu tava muito nível hard. Eu lembro que na época que eu tava fazendo faculdade, a primeira faculdade que eu tava fazendo, rádio e TV, né, tipo assim, recentemente terminado o ensino médio, né, eu terminei o ensino médio em 2006, 2008, 2009 eu tava fazendo faculdade de rádio e TV. E eu escutava Pânico no rádio todo dia. Então o espírito do Pânico, ele era muito vivo dentro de mim. Então assim, eu ficava lançando várias vinhetinhas durante a aula. O professor falava alguma coisa, eu, putz, não sei o que lá, eu começava a falar uma parte de coisa, imitando as gracinhas do Pânico, como se a minha vida fosse um eterno Pânico. Só que as pessoas, elas não são obrigadas a aguentar alguém fazendo isso, na faculdade também. Então, hoje eu olho pra trás, eu era muito chato. Na época da faculdade eu era um pentelho, ficava nessas zoeiras também. No trabalho também, ficava zoando. Naquela época tinha usina no Pânico, ficava tudo Ronaldo, Ronaldo. E aí ficava o dia inteiro falando coisa de Ronaldo. Às vezes ia atender cliente no chat e colocava que o nome era Ronaldo. Então, aquela época era um eterno espírito de quinta série, numa pessoa de 20, 21 anos, achando que tava muito adulto. Então, hoje eu olho, eu tive muita atitude de moleque, muita atitude infantil, que quando eu tava vivendo aquele momento, eu não reparava isso. Então, a visão que a gente tem da gente mesmo, né? Quando você se olha no espelho, quando você olha pra sua vida e acredita naquilo que você tá vivendo ou naquilo que você tá passando pras pessoas, é um grande perigo. Porque às vezes a visão que as pessoas têm de você é completamente diferente do que você acha que tá passando. E é louco isso. E eu parei pra pensar sobre isso
Faz pouco tempo, assim, porque a gente sempre, que nem eu falei em programas anteriores, a gente sempre tem meio que um personagem pra vestir, né? Então a gente coloca uma roupa já imaginando o que as pessoas vão pensar, a gente corta o cabelo, a gente faz a barba, as mulheres fazem maquiagem, unhas e tal, e roupas. Então, no fundo, às vezes pode ser inconsciente, às vezes não. Mas a gente tá sempre preocupado com o que as pessoas vão pensar da gente. Então, assim, a gente tá preocupado com a imagem que a gente vai passar. Então, às vezes quando você não quer beber muito na frente de gente que você não conhece direito pra não fazer besteira, aí você já tá pensando, pô, não vou beber aqui porque eu não sei qual que vai ser minha atitude se eu beber demais. E inclusive é por isso até que eu não bebo tanto hoje em dia, as pessoas ficam bravas comigo que eu não bebo, porque assim, eu já dei bastante vexame quando eu bebi. Então, a carnaval zoando, bebendo demais, aí fazendo graça, então hoje em dia eu já sou mais contido. Mas assim, não é porque eu não quero que as pessoas pensem que eu sou bêbado ou alguma coisa assim. Mas eu não quero dar vexame. Eu não quero mais passar esse tipo de vergonha. Então, querendo ou não, é também uma preocupação sobre outras pessoas, não sobre mim. E aí, por isso que eu tô falando, sabe? Às vezes a gente tá pensando que tá passando uma imagem, mas na verdade a gente tá passando outra. Então, tem algumas frases que a gente pega na internet, né? Que fala assim, não preste atenção no que a pessoa diz, mas preste atenção no que a pessoa faz. E isso é muito real. Porque o que acontece? Por mais que a gente tente pregar, né, as coisas, não, eu faço isso, eu faço aquilo, eu me organizo nisso, me organizo naquilo. Aqui, como eu já disse no podcast milhões de vezes, muitas vezes eu acabo caindo em contradição, acabo sendo hipócrita, porque falo algumas coisas aqui, das vezes na vida real eu não consigo colocar em prática tudo, e infelizmente a maioria das pessoas são assim, e não tô falando que todo mundo é hipócrita, mas é que a gente não consegue ser 100%. É muito difícil, e eu sonho um dia chegar nesse nível de ser 100% tudo que eu falar, eu fazer, e ser fiel exatamente às minhas palavras. Então, nem sempre a gente vai conseguir. Então, fica essa coisa assim, tipo assim, eu tô fazendo isso, mas eu tô falando outra coisa. Ou então, às vezes, a gente nem tá percebendo isso, mas nas nossas pequenas atitudes do dia a dia, às vezes alguma decisão que a gente precisa tomar no trabalho, às vezes alguma resposta que a gente dá pra família, e aí o pessoal fala, nossa, caramba, ele fala isso, mas aqui é só patada, e não sei o quê. E é verdade, às vezes a gente tá nervoso, e a gente sempre solta patada em pessoas que são mais próximas da gente, né? Convivência familiar, amigos de longa data, porque você tá tão acostumado com aquela pessoa, você gosta tanto daquela pessoa e sabe que a pessoa gosta de você, e meio que dentro da sua cabeça parece que existe uma permissão pra você ser um pouco mais ignorante ou mais grosso com aquela pessoa, porque parece que existe um pré-perdão já. Então você briga ali, depois você sabe que vai ficar tudo bem. Mas é errado isso, a gente não deveria fazer isso. Porque, por exemplo, se você tá conhecendo uma pessoa, ou de repente você tá atendendo um cliente, você jamais vai ser isso. Você vai segurar e falar, não, tem que atender porque é meu cliente, o cliente tem razão, eu não posso... Às vezes por dentro você tá explodindo, mas você dá aquela segurada. E por que quando é com pessoas que você gosta, você não dá uma segurada? Tipo com a família, quando a gente é ignorante com a família, então quando a gente fala aquela verdade pra um parente, aquela verdade que machuca o parente, mas a gente quer ser o lacrador e fala. Então, pra quê? Pra que fazer isso? Então, essa é a verdadeira pessoa. Esse é o verdadeiro você. Quando você solta aquilo que você realmente quer falar, quando você pensa e fala aquilo que você pensou, o que é muito complicado também, porque às vezes a gente pensa certas coisas que é bom não externar. Que a partir do momento que você externou, você está causando mais problemas, e é aquilo que nem eu falei agora há pouco, a palavra dita, ela não tem retorno, né? Então a partir do momento que você disse, e aí tem que arcar com as consequências. Então, muitas vezes é isso, a gente não consegue ser aquilo que a gente pensa que é. Porque a gente vai criando, né, um mundo ideal na nossa cabeça, atitudes ideais na nossa cabeça, e aí pensa que todo mundo vê você como você se vê. E na maioria das vezes não, cara. Assim como a gente vê na internet, assim, existem pessoas que vão te amar e existem pessoas que vão te odiar pelo mesmo motivo. Olha que louco isso. A pessoa vai te amar exatamente pelo que você é, pelo que você cativa, pelo seu jeito. E tem gente que nem vai te conhecer, vai te olhar e vai te odiar. Só por você ser daquele jeito. E não vai ter muita coisa que você possa fazer em relação a isso. Porque aquilo que a pessoa pensa sobre a gente é dela, não adianta. Por mais que vou tentar mudar a cabeça dessa pessoa, vou tentar dobrar essa pessoa, mas aí é um esforço desnecessário. E eu falo isso por conta própria mesmo, porque eu mesmo várias vezes eu faço isso. Eu fico tentando agradar a gente que eu sei que eu não agrado. Eu sou um baita de um idiota fazendo isso. Mas a gente faz isso às vezes sem perceber. Por que ela não gosta de mim? O que eu fiz pra ela? O que eu fiz pra essa pessoa? E às vezes você não fez nada, só o fato de você ser quem você é.
Então, por isso que é complicado a gente ficar sempre se preocupando com o que a gente vai passar de imagem. Claro, é legal você zelar pelo aquilo que você acredita e buscar sempre a perfeição dentro da sua cabeça, se é o que você quer buscar, ok, mas a gente tem que ter essa consciência de quem vê a gente dificilmente tá vendo a gente como a gente se vê. Então é meio doido isso, porque você se olha no espelho e você vai contando pra você mesmo todo dia quem você é. E aí você acredita, você é, e na sua cabeça você tá certo. Não, tô no caminho certo, é isso mesmo que eu tô fazendo. E às vezes você tá tendo atitudes que você não percebe, outras pessoas vão perceber. Às vezes pode ser legal, às vezes você tá tendo atitudes tão boas com as pessoas que pra você é normal e pras pessoas tá sendo marcante. E às vezes você tá tendo atitudes ruins também, que na sua cabeça você tá certo e as pessoas estão vendo que você não tá. Então, é um eterno looping, né, de coisas que você conta pra você mesmo até você acreditar, e também você ser coerente com as coisas que você fala, você ser e fazer, né? Tem muita gente que fala, mas não cumpre aquilo que fala, mas gosta de ter o seu lacrinho diário quando conversa com as pessoas. Então, por isso eu falo sobre essa questão da maturidade. Às vezes a gente tá vendo uma situação, vem um amigo, conversa com a gente, conta alguma coisa, mas é que eu terminei o relacionamento, eu não gosto mais daquela pessoa, eu ainda gosto daquela pessoa. E aí, quando a gente olha de fora, é muito fácil falar. É muito fácil a gente falar, pô, vai lá, volta com a pessoa, vai lá, termina com a pessoa então, vai ser melhor pra você. Pô, mas quem sou eu, de fora da tua vida, pra saber o que é melhor pra você? Jamais. Claro que aí entra em exceção pai e mãe, porque os pais, as pessoas que criam a gente, geralmente elas nos dão conselho e na maioria das vezes elas estão certas mesmo. Então o pai e mãe realmente muitas vezes vão saber o que é melhor pra nós mesmos. Mas eu tô falando em relação a conversar com os amigos, e aí sempre tem aquele amigo que vem e te incentiva a fazer uma coisa que todo mundo tá falando pra você ir contra. E às vezes você tá esperando só isso. Às vezes a gente quer fazer, mas a gente precisa de um aval, né? Não sei porquê, mas na nossa mente a gente acha que precisa de um aval. Aí, tipo assim, você vai e pergunta pra 10 pessoas. A pessoa, não. Aí uma pessoa fala sim. Aí você vai ignorar todas as 10 e vai no sim, porque você, na verdade, você queria o sim. Você só queria que alguém concordasse com você. Você precisava de um aval. E aí, quando é dado esse aval, você faz. Então, assim, quem é essa pessoa que tá de fora da sua vida, que sabe o que é melhor pra você? Só que você sabe o seu dia a dia. Claro, tem essa também. Quando a gente vê de fora, a gente tem uma visão diferente. Quando eu tô vendo pra sua vida, eu tô vendo diferente do que você vê. Às vezes você tá muito apaixonado, às vezes você tá vivendo uma situação tão complicada que você não consegue enxergar a saída. Então são coisas que dá pra sentar e conversar. Às vezes é uma pessoa que tá precisando de uma certa ajuda e às vezes um amigo que conversa clareia um pouco a ideia dele. Por que você não faz tal coisa? Mas assim, uma pergunta, por quê? Sugere. Né? Por que você não faz isso? Por que você não faz aquilo? Então aí você consegue, de repente, ter uma visão diferente e tentar resolver aquele problema. Agora, quando a gente tá nessa situação, assim, de falar pra pessoa, vai lá, faz isso, faz aquilo, a gente dá conselho, mas a gente nunca usa esse mesmo conselho pra nossa vida. E o mais louco de tudo é que quando a mesma situação acontece, a gente até pensa, caramba, olha só, aconteceu parecido com tal pessoa, acho que eu vou fazer isso. Só que aí no fundo você nem faz. Você não faz aquilo que teoricamente é o certo. Você faz aquilo que o seu coração tá te pedindo. Você acaba ouvindo o coração. Às vezes você vai contra todo mundo pra fazer aquilo que o seu coração tá dizendo. Vai durar segundos pra você se arrepender. Vai durar coisa rápida, você vai se arrepender. Mas você vai fazer porque você vai no impulso e vai ouvir o coração. Por que você não teve maturidade para usar o seu próprio conselho que você deu pro seu amigo, para usar o seu próprio conselho na sua vida? Então, eu lembro assim, às vezes em situação que tava os meus sobrinhos brincando em casa, e aí o sobrinho começa a falar isso, falar não sei o que, e aí daqui a pouco, quando eu percebi, eu tô batendo boca com os meus sobrinhos, discutindo como se fosse adulto, como se eles fossem adultos que nem eu. Só que eles não têm o mesmo discernimento, a mesma cabeça, eles são crianças. Então, às vezes a gente faz isso sem perceber. Um dia meu irmão também falou isso pra mim. Pô, caramba, você tá discutindo com a criança como se você também fosse uma criança. Você não tá entendendo que você é adulto e ela é criança. Então tem certas palavras que a gente não pode colocar. Tem certas palavras que a gente não pode, porque assim, é uma briga completamente desleal, uma discussão desleal. Claro que você vai ganhar porque você é o tio, você é o mais velho e a criança vai te respeitar. Mas ao mesmo tempo, olha que doideira você se colocar no mesmo nível de discussão com uma criança. Não, você criança começar a falar um monte de coisa. Não, calma aí, vamos conversar. O que aconteceu? Não sei o que, dialogar. Não, só que por um instante a gente perde a estribeira e discute.
E isso em qualquer outras situações. Então, assim, tá vendo como a gente não tem maturidade em certos momentos? Então, quando, por exemplo, às vezes tá numa empresa, tá todo mundo ali falando coisas sérias e tal, e aí de repente vem uma pessoa e lança uma piadinha aqui, tá sério, o pessoal dá risada. Então você tá vendo que muita gente perde a maturidade por alguns instantes. Uma vez eu fui entrar numa empresa pra trabalhar. A minha carteira de trabalho, eu ainda eu fiz quando eu tinha 14, 15 anos. Então eu era novinho, magrinho, tinha cabelo. Eu era completamente diferente do que eu sou hoje. E a mulher olhou minha carteira, assim, do RH, e já começou a me zoar. Ah, você tinha cabelo aqui, hahaha, dando risada. Hoje, eu olho pra trás e falo, nossa, eu devia ter mandado ela tomar no cu. Falei, vai se fuder, nem te conheço. Mas não, eu peguei, me recolhi na minha insignificância, fiquei quieto. Falei, não, beleza, tá zoando. Faz o seu bullyingzinho aí e fica feliz. Mas olha, tá vendo que imaturidade de uma pessoa contratando uma pessoa que ela não conhece, com a carteira de trabalho na mão e zoando a cara da pessoa na foto. Naquele momento é uma brincadeira, brincadeira legal. Mas isso também se configura uma pequena imaturidade. Então, em muitos momentos, a gente não tem maturidade. E o mais louco de tudo é que a maturidade, ela não é imposta. A maturidade, ela chega sem a gente perceber. A maturidade, ela vai te preparando. Então, assim, em alguns setores, você está maduro para algumas coisas, você está preparado. Em alguns setores, você ainda não está. E ao longo dos anos que a gente começa a perceber. Então, quanto mais aniversário passa, mais natais e datas comemorativas, que são quando a gente marca, né? Porque a gente vai vivendo dia a dia e não percebe que é janeiro, março, fevereiro. Aí quando é aniversário, tem aquela marcação. Pô, meu aniversário, então agora eu tenho tantos anos. Aí tem aquela marcação meio que imposta, né? Forçou, você tem que fazer um divisor de águas aqui. Assim como é o Natal, assim como é o Ano Novo. Então essas datas, elas marcam pra gente. Mas tem outras datas que não. E aí ao longo do tempo você começa a se comparar nesse sentido. Falou, caramba, olha... Antes eu ficava bravo porque eu não recebia mensagem, tá. Hoje eu já entendo que tá tudo bem, é sobre as pessoas, não é sobre mim. Se ela esqueceu, é problema dela. E eu não posso fazer nada em relação a isso, por exemplo. Então, a cada ano que passa, a gente começa a pontuar certas coisas e comparar mesmo com o passado. Ó, no passado eu era assim, hoje eu já sou um pouco diferente, hoje eu já penso diferente. Então, isso começa a traduzir a maturidade, que nem eu falei também sobre esquecer pessoas, né? Pessoas que te magoaram no trabalho, na época da escola, e naquele momento parecia que era uma coisa assim que não ia ter fim. Parecia que aquilo ia durar pra sempre. Ai, meu Deus do céu, eu nunca vou parar de sofrer por causa disso, pelo amor de Deus, que negócio chato. E é tão intenso naquele momento que parece que é pra sempre. E aí acabou e passou, e hoje você olha pra trás, talvez você nem lembre o nome daquelas pessoas que te magoavam na época da escola. Talvez você nem lembre o nome daquela pessoa que você gostou na adolescência e cagou pra você, e que você sofreu de amor e que você escreveu cartas. Assim como eu falei aqui também, que às vezes você fica um tempão namorando com uma pessoa e depois de uns anos, aquela pessoa é uma completa estranha pra você. E aí você para pra pensar e fala, cara, mas como assim? A gente tinha toda aquela intensidade, a gente já pensou em nome de filho, a gente já pensou em comprar casa, e hoje a gente não se vê. A gente não sabe nada um do outro, tá cada um no seu canto, vivendo a sua vida completamente esquecido. E claro, de vez em quando pode de repente lembrar, pode bater uma saudade de se ouvir uma música, mas entende como é doido isso, assim, de uma pessoa que você teve tudo com aquela pessoa, você sabia, você prometia o mundo, a pessoa prometia o mundo pra você, e hoje aquela pessoa não significa mais nada pra você. Então, você consegue compreender que isso também é uma superação? Você consegue compreender que isso também é um amadurecimento? Então, tem coisas que a gente vai ser forçado a amadurecer, que nem eu falei, às vezes quando eu tive que trabalhar muito novo, então eu recebia cobranças no trabalho, de chefe e tal, e eu não estava preparado estruturalmente para aquilo. Então, em alguns momentos eu ia bem, e em outros momentos eu cedia, porque o adolescente, criança dentro de mim existia e tinha que zoar de vez em quando. Assim como hoje também, às vezes no trabalho, de repente eu dou uma despirocada lá e quero zoar. Então, o amadurecimento forçado em alguns setores, ele pode dar certo, mas em outros setores não. Que nem eu vejo assim umas crianças super adultas, sabe? Toda vestida, arrumadinha, com camisetinha polo e falando direitinho e não sei o que. Mano, criança tem que comer terra, tem que zoar, tem que se vestir de qualquer jeito mesmo, tem que cabelo meio despenteado. É criança, mano. A criança tem que brincar, a criança tem que ser criança, tem que se sujar. Então, assim, a gente, de repente, cria uma geração de crianças que precisa ficar séria dentro de casa, não pode brincar, não pode andar descalço, tem que andar descalço. Então,
Algumas coisas, elas precisam ser vividas no tempo certo. Claro, é difícil a gente colocar uma regra, até porque tem gente que é obrigada a trabalhar muito jovem, não tem opção. Principalmente em algumas regiões aqui do Brasil, em que são regiões carentes, então não tem jeito, né? A criança já é forçada a trabalhar e aí ter aquela maturidade forçada, mas algumas coisas elas vão vir só com o tempo, só com a convivência, só com a vida, as coisas que a gente passa, a experiência que a vida traz pra gente, aí sim a gente pode dizer que tem maturidade para determinadas coisas. Muitas coisas a gente não tem maturidade. Se você parar pra pensar, as atitudes que você tem, por mais que você ache que você é super adulto, que você é super responsável, para pra pensar nas coisas que você fala, ou então nem as coisas que você fala, mas as coisas que você pensa. Ou então, por exemplo, em grupos de WhatsApp com amigos muito íntimos, amigos que você conhece há muito tempo, que você sabe que pode falar determinadas coisas que você não poderia falar em público. Tem muitos assim, e é o que mais a gente sabe que tem. Até recentemente teve o caso do Arthur Duval, que fez isso, que foi falar os negócios pros amigos. Não estou defendendo ele, mas ele falou um monte de besteira. Aquilo é coisa que se fala em roda de amigo. É coisa que se fala assim, são pensamentos bestas, imaturos, que você não colocaria em público, mas você falaria pra pessoas que você conhece há muito tempo, que você confia. Foi a merda que ele fez, que ele foi falar uns pensamentos besta, de molecada, de moleque irresponsável, e aí deu o que deu. Mas isso acontece com muito mais gente. Que quando as pessoas estão em ambiente que elas acreditam que são seguros, falam várias baboseiras. E é isso. Então para pra pensar naquilo que você pensa. Não sobre aquilo que você diz. Porque nem tudo que a gente pensa, a gente põe pra fora. Porque sabe que as pessoas talvez não estejam preparadas pra ouvir. Então até isso, até nisso, quando a gente tem alguns pensamentos, a gente ainda é imaturo nesse sentido. E olha só essa canção. Girando o botão aleatório do nosso programa Terça Nobre. É hora de chamar ele, o grande Highlander do Terça Nobre, Tio Chicória. Vem pra cá, Tio Chicória, pergunte a Tio Chicória. Gente, tudo bom com você, gente? Que beleza, né, gente? Que saudade, né? Por a semana demora, viu? Às vezes eu fico com saudade da gente aqui no nosso programa, né? Semana passada foi um programa de comemoração, né? Muito agradecimento aí pras pessoas que ficam mandando mensagem pra gente, né? Que bacana, eu recebi mensagem de longe, né, gente? E dar um abraço pro Alexandre Coutinho também. Ô, Alexandre, aquela combosa maravilhosa lá em Cachoeira Paulista, tem uma Kombi linda, a gente já deu um rolê naquela combosa dele. Qualquer dia a gente vai fazer um encontro de carros antigos. E aí eu vou levar o Fusquinha, você leva a combosa, a gente convida o pessoal pra fazer uma festa, um churrasco também, né, gente? Que aquela combosa é muito bonita, dá até dó de sair na rua com ela, que o povo põe zóio gordo, né, Alexandre? Grande abraço, viu, que ter falado com o tio Chicória aqui no programa, viu? Obrigado por acompanhar a gente aí, viu? O pessoal mandou pergunta aqui pro tio Chicória também, perguntando assim: o tio Chicória, por que você não participa do The Voice mais? Que é esse programa da Globo, né, que tem, agora a Globo também é o seguinte, né, tá aparecendo a Band, né, a Band fez o Masterchef, aí deu certo. Aí eles fizeram o Masterchef Kids, Masterchef de bunda, Masterchef do Masterchef, e aí era o Jacan falando um monte de besteira, e tem 37 mil versões, né, do Masterchef. Já deve ter aí um monte de ganhador do Masterchef, que é famoso quem, né? A gente não conhece. Por aí você quer colocar eu no... A Globo fez a mesma coisa, o The Voice deu certo, aí fez o The Voice Kid, aí fez também o mais. Porra, é chato, porque aquelas crianças choram, né? O Kid e as criançadas ficam chorando, todos os programas choram muito, gente. Pelo amor de Deus, é um programa pra cantar, gente. Se fosse de choro Kids, porque só chora. Que emocionado, porra, bacana, tudo certo. Mas, gente, pelo amor de Deus, todo domingo tem que chorar, gente. Chora uma vez só. Que no Arquivo Confidencial era de vez em quando no Faustão, não era todo domingo. Se tiver todo domingo, a gente vai ficar depressivo, né, gente? Porra, todo domingo eu vou chorar junto com o artista. Não dá, imagina eu lá no The Voice, mas se aquelas filhas da mãe não virassem a cadeira pra mim, ia mandar todo mundo pra merda, meu. Tacar o microfone na cabeça deles, também que eu vou falar pra você, né? E o apresentador também do programa não ajuda, né? Fica enchendo o saco de todo mundo. Eu gostava na época que eu tinha o Thiago Life, né? Agora mudou tudo, né, gente? Pelo amor de Deus, gente, não dá. Se colocar o
tio Chicória lá. O tio Chicória vai arrumar confusão. Primeiro que eu não sei cantar direito, né? Segundo que se o pessoal falasse não pra mim não virasse a cadeira, ia xingar de palavrão. Queria ver o que eles iam fazer na edição do programa, viu, gente? Grande beijo, vou nessa, gente. Boa, tio Chicória, olha só que maravilha. Tio Chicória, como sempre, abrilhantando o Terça Nobre. E é verdade, tio Chicória, aquela combosa do Alexandre é muito legal, uma Kombi bonita pra caramba. A gente deu um rolê lá em Cachoeira Paulista. Ó, parabéns, Alexandre, pela combosa. Qualquer dia você vai conhecer o Fusquinha do Everton lá em Roseira também, que você vai ver que show de bola, que sai na rua com o Fusquinha, os olhos do povo começam. Então tem que ficar tirando ali, tirando os olhos gordos do povo. Falar pra você, tem gente que tem zóio gordo, né, meu? Pelo amor de Deus. Pessoal, para de colocar zóio gordo no carro dos outros. Fusquinha bonitinha, combosa bonitinha, arrumadinha. Pô, vai lá e faz o seu, não é difícil. Começa do zero, faz, fica show. Mas é isso, tio Chicória, brigadão. Olha só, o tio Chicória no The Voice mais seria engraçado se ele xingasse, né? Porque cantando o tio Chicória, beleza, a gente pode ver você cantar, mas eu queria ver você xingar as pessoas. E girando o botão aleatório do nosso programa Terça Nobre. Vamos esperar tocar mais um pouquinho essa canção? No programa de hoje a gente estava conversando até agora há pouco sobre essa questão da maturidade, né? Você tem maturidade? Em alguns momentos a gente acha que tem, mas na verdade a gente não tem, a gente acha que tem. É que nem eu falo, a gente acredita naquela imagem que a gente passa. Porque é aquela velha história, né? Uma coisa contada várias vezes, você acostuma. Eu não quero falar uma mentira contada várias vezes vira verdade, não. Porque uma mentira contada várias vezes é mentira. É idiotice quem achar que não, né? Mas, quando você começa a se convencer de determinada coisa, pô, se você se convencer, não, eu sou uma pessoa boa, eu sou uma pessoa boa, eu sou uma pessoa boa, e só aquilo te basta, sabe? De você se convencer que você é aquilo, mas você não está prestando atenção nas suas atitudes. Você não tá prestando atenção do jeito que você tá tratando as pessoas. E isso é imaturidade também. Porque você tá se convencendo e só isso te basta. E na verdade não. A gente precisa ouvir. Eu lembro que tinha uma pessoa assim que às vezes me falava: nossa, Yuri, você não deixa ninguém falar. Você não deixa ninguém falar. E aquilo me incomodava muito. E também um amigo uma vez que falou assim pra mim: nossa, Yuri, você só reclama. Você só reclama. E aquilo bateu tão forte dentro de mim. Essas duas coisas, né, de que eu não deixava ninguém falar e de que eu só reclamava. Então, há muito tempo, eu venho me policiando nesse sentido. Quando eu tô numa roda de conversa, tá todo mundo falando, eu vou falar, eu seguro. Vou falar, eu seguro. Claro que tem hora que não dá, né, a gente quer falar também, faz parte do rolê. Mas eu tento me controlar, juro por Deus que eu tento me controlar pra não ser aquela pessoa. Talvez eu nem seja aquilo que me falaram, mas... bateu pra mim, bateu. Eu falei, poxa, eu acho que eu devo estar falando demais mesmo. Vou segurar, vou deixar outras pessoas falarem. E também tentar reclamar menos. E eu tenho feito essa promessa a cada virada de ano. Esse ano eu vou reclamar menos. Como aquele meme, né? Esse ano eu vou me queixar menos. Parece uma puta mina queixuda, assim. Mas não é isso, não. Tipo assim, realmente eu viro o ano e falo, não, eu vou reclamar menos. E a cada ano que passa eu vou reclamando menos. Menos pessoas sabem da minha vida. E eu só vou falando pra quando as pessoas vêm perguntar mesmo. Quando alguém realmente saber o que tá acontecendo, aí eu posso até falar, não estou reclamando, eu preciso te constatar alguma coisa. Aí sim, fora isso, é pianinho total, quietinho, segura as informações da sua vida, reclama menos. E eu tenho tentado fazer isso. Até recentemente conversei com uma amiga também, tava falando, né, sobre filme e tal. E eu até peguei pra assistir de novo. É um filme que chama Um Homem de Família, do Nicolas Cage, que é um filme de 2000. É engraçado porque esse filme ele é considerado comédia. E não tem tanta comédia no filme, né? Porque ele é um cara que... ele tinha uma namorada e ele tinha uma oportunidade de fazer um estágio em Londres. Ou ele ia pra Londres, ou ele ficava com a namorada dele em Nova York, mas aí a vida dele talvez não fosse tão legal. Ele tinha uma oportunidade muito boa. E aí ela fala, pô, não vai não, fica comigo, vamos casar. Não vai pra Londres não, fica comigo, vamos tentar uma vida do zero aqui. Mas ele opta por ir pra Londres e acaba, né? Isso acaba perdendo essa pessoa que ele tava noivo.
E aí ele acorda numa vida super rico, tem uma vida tipo assim, eu tenho tudo o que eu preciso. Ele acredita que tem tudo o que precisa, ele acredita que ele é perfeito, entendeu? Ele se convenceu de que ele é perfeito. E aí acontece uma coisa que ele vai ter uma amostra de como é a vida dele se ele tivesse, como seria a vida dele se ele tivesse ficado com aquela noiva dele. E a vida dele muda completamente, aí é como se ele fosse casado, tivesse filhos, e aí nisso ele vai ter que aprender um outro jeito de viver. Ele vai ter que se convencer completamente contrário do que ele acredita. E esse filme, ele tem muito a ver com isso que a gente conversou hoje. Então assim, você, de repente, você acha que tá passando uma imagem. Você acredita muito que tá passando aquela imagem, mas na verdade você passa uma imagem completamente diferente. Às vezes as pessoas te veem de um jeito muito diferente do que você pensa que é. Então nisso mora a gente se conhecer, a gente saber quem é a gente de verdade. E é importante a gente ver quem a gente tá ferindo, quem a gente está cativando, né? Porque às vezes a gente pensa que não, beleza, tá tudo certo, eu sou assim mesmo. Que nem eu falei, não é que a gente tem que se pautar porque as pessoas pensam da gente. O que as pessoas pensam da gente é problema dela. Mas veja as atitudes que você tem. Se tá tudo certo pra você nesse sentido, beleza, então. Se você acredita que tá tudo certo e essa é a imagem que você tá beleza, então tá bom. Só que é importante a gente saber, que nem eu falei, quem a gente tá cativando e quem a gente tá machucando. Então isso também passa pela maturidade do ser humano, que aqui falta bastante. E girando o botão aleatório do Terça Nobre. O tio Chicória voltou, tio Chicória não é tio Chicória agora. Olha só, agora sim. Tio Chicória, próximo, né, tio Chicória, por favor. Imagina que delícia ter 2 tio Chicória no mesmo dia. Aí eu não aguento. Mas é isso, galera, chegou a hora da gente dar tchau. Agradecendo a toda a galera que tá sempre com a gente aqui no Terça Nobre. Gente, obrigado mesmo pra quem se inscreveu. Nas últimas semanas tem subido o número de inscritos. Isso é muito importante. O nosso primeiro objetivo é chegar a 1000 inscritos no canal. É um trabalhinho tão piquitiquinho de formiguinha que realmente é bem maçante. É bem devagar que tá acontecendo, mas tá acontecendo. Então obrigado pra todo mundo. A gente tá quase chegando a 500 pessoas. Olha só. No começo do programa eu falava em 20 e poucos, 30 e poucos. Hoje estamos chegando em 500. Então é uma evolução. É uma evolução pequena, a passos de formiga, mas estamos indo. Então, obrigado para todo mundo que se inscreveu. youtube.com/euribenevento. Se você que tá ouvindo agora na caminhadinha no parque aí, valeu por estar ouvindo a gente, na academia, lavando louça, tá deitadinho ouvindo o Terça Nobre. Brigadão lá no Spotify, no Anchor, no Google Podcast, Apple Podcast. Se você tá gostando do programa, manda uma mensagem lá, vai lá no YouTube, nos comentários, coloca a sua mensagem, manda mensagem para mim no WhatsApp, manda nas redes sociais, @euribenevento. Vai ser um prazer receber a sua mensagem também, conversar sobre o programa, sugestões de temas. E é isso, gente. Brigadão, tamo junto. Episódio 14 da 3ª temporada. Esse é o Terça Nobre, gente. Grande beijo, tamo junto e até semana que vem. Terça Nobre.